na lição da terça-feira, quando Jesus então é conduzido para o local onde ele seria crucificado. Então, o verso 21, obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, ele estava voltando do seu trabalho no campo, e Marcos menciona que ele era pai de Alexandre e Rufo. Não há como sabermos quem foram estes moços, né? Mas puseram sobre Simão aquela pesada cruz. E é interessante, Jesus estava tão desfalecido, Jesus era jovem, forte, mas aquela noite de intenso sofrimento emocional, a dor da separação com o Pai, depois toda aquela cena no Getsemane, toda essa peregrinação que nós vimos na lição do sábado à tarde, chegando ali, Jesus já estava exausto, não tinha mais forças, e eles colocam a cruz sobre Simão. E eu fico imaginando como Simão deve ter se sentido, que pensamentos invadiram a sua mente ao carregar a cruz de Jesus. Jesus também nos convida, irmãos. Ali ele não foi convidado, puseram a cruz sobre ele, mas vimos em alguma lição anterior que Jesus nos convida a negar-nos a nós mesmos e a carregar a cruz e segui-lo. E esta passagem de Simão Cirineu é uma lembrança para nós desta necessidade que temos de negar-nos a nós mesmos, carregar a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Interessante que Jesus foi uma vítima silenciosa. Ele não abriu a sua boca como Isaías 53 preconizou, e ele foi uma vítima daquelas pessoas que estavam determinadas e decididas a matar a Jesus, não importasse o custo. E eles mobilizaram, eles abriram os cofres para mobilizar pessoas, para acusar falsamente a Jesus. Eles envolveram muita gente para que Jesus finalmente fosse crucificado. E é interessante que na cruz de Cristo, na sua crucifixão, suas vestes foram removidas, né? Num cumprimento aqui de Salmo 22:8, foram sorteadas, e o autor vem descrevendo para nós, neste ato da crucifixão, que muito possivelmente os crucificados, eles eram crucificados aqui nessa região, porque a palavra usada para descrever mão, ela também pode relacionar-se aqui com o antebraço, e o autor também propõe que se fosse pregado pelas mãos, não haveria força para sustentar o corpo, e ele finalmente então sendo crucificado aqui pelos pulsos, era uma região menos vascularizada, não se derramava tanto sangue assim. E Jesus, interessante, ele continuou com a sua coroa de espinhos, e então agora ele é crucificado. E diz o autor que o exercício para respirar era extremamente doloroso. Tinha que fazer um movimento, eles tinham que empurrar, diz a lição, eles tinham que empurrar os pés, que também eram pregados, flexionar os braços. Isso provocava uma dor agonizante. A asfixia por exaustão era uma das possibilidades de morte. E Jesus, ele foi zombado e humilhado ali pela multidão, foi zombado e humilhado pelos soldados, e ele depois foi zombado e humilhado por aqueles que estavam ali presentes na sua crucifixão. Ao longo de todo o seu ministério, o autor comenta isso, Jesus sempre pediu para que não fosse identificado como Messias, suas obras não fossem identificadas. Agora uma tábua em cima, dizia Rei dos Judeus. Ele, ainda que fosse por zombaria, havia um reconhecimento de que ele era alguém diferente. Interessante que as coisas mudaram. Agora Jesus ele não pode mais agir, não tem mais ação para ele, mas a ação são dos demais. E estes homens, estes líderes, esses sacerdotes estavam ali zombando: salva-te agora a si mesmo. Veja que na própria palavra de zombaria deles, aqui o verso 29 diz que os que iam passando diziam: desce da cruz, salva-te a ti mesmo. E os principais sacerdotes, verso 31, com os escribas, escarneciam, dizendo: salvou os outros.
e a si mesmo não pode salvar-se. Veja aqui, desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que o vejamos e o creiamos. Eles jamais expressaram a confissão e o reconhecimento de que Cristo era o Rei de Israel, era o Messias, Jesus era o Cristo, era o Messias, mas de forma zombeteira, de forma debochada, eles expressam esse reconhecimento. Ellen White vai comentar, e Atos dos Apóstolos também nos fala que muitos sacerdotes, eles se converteram, eles aceitaram a Jesus. E aqui é uma coisa muito interessante, que fique marcada para a nossa compreensão. No fundo, eu creio que aqueles homens, eles tinham compreensão da divindade de Jesus, mas o coração endurecido não lhes permitiu aceitar. Não lhes permitiu aceitar. Finalmente, aqui a lição termina nos deixando uma pergunta, a lição da terça-feira. Ela diz o seguinte: pensando em todas estas descrições, o que a morte de Cristo significa para você? O que a morte de Cristo significa para mim? Veja que o autor aqui nos ajuda a entender que Jesus então foi crucificado às 9 horas da manhã e ele foi ali durante 6 horas. A descrição do texto ela é muito curta, é muito rápida, mas 6 horas Jesus ficou pendurado ali na cruz. E Marcos faz questão de dar evidência no verso 28, quando ele se refere aos malfeitores, o cumprimento da profecia de Isaías, e este agir blasfemador também é o cumprimento de uma profecia messiânica do Salmo 22, 7 e 8. E aqueles que com ele foram crucificados também o maltratavam. Mas interessante é que um daqueles ladrões, Lucas registra isso, ele se dirige a Jesus e o desejado comenta que foi um bálsamo para Cristo de alívio quando aquele ladrão pediu para que fosse lembrado por Jesus na entrada do seu reino. E Jesus diz: olha, certamente te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E antes de dizer estas palavras, ainda na cruz, Jesus havia dito: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E havia dito, e disse também para sua mãezinha que estava ali ao pé da cruz: mulher, eis aí teu filho, referindo-se a João, e para João, eis aí a tua mãe. Essas foram as 3 primeiras frases. E com estes pensamentos, e pensando novamente o que a cruz significa para você e para mim, nós pomos um ponto final na lição da terça-feira.